Este vídeo contém spoilers de A Pequena Loja dos Horrores. Vou contar pra vocês que não é novidade essa cultura de remakes e reboots que fazem releituras sobre produções mais antigas do cinema pra lucrar em cima do nome de uma obra já conhecida e apresentar essa nova versão para um público novo, oferecendo conceitos não explorados antes na história original e reescrevendo personagens para que os mesmos tentem fazer mais sentido na contemporaneidade. Ao retomar histórias e elementos visuais ou sonoros da versão ou das versões anteriores, porque ocorre muito de adaptações, refilmagens, remakes e reboots pra TV ou pro cinema, não só usarem o material original como fonte, mas também de fazerem uma mistura de elementos que deram certo ou não em versões anteriores da obra. Os produtores e artistas podem usar de tudo o que é de mais icônico na franquia usada como base para nova criação. A Pequena Loja dos Horrores é originalmente um filme de 1960 que posteriormente virou uma peça de teatro e depois em 1986 ganhou uma nova versão para o cinema, pegando coisas emprestadas tanto do primeiro filme quanto da peça, e é sobre essa versão que falaremos neste vídeo. Eu me chamo Domingos e você está no especial de Halloween do Hora de Ver TV. A Pequena Loja dos Horrores é uma comédia musical de terror dirigida por Frank Oz. O Mestre Yoda. O filme começa com um narrador contando como fenômenos que ameaçam a vida humana surgem dos lugares em que menos se esperaria que surgissem. E logo em seguida nós temos um coral formado por 3 mulheres, Crystal, Brownette e Chiffon, cantando sobre a tal ameaça que põe em perigo os personagens principais do filme. Pessoal, infelizmente eu tenho que fazer essa pequena interrupção no vídeo para informar a vocês que eu não consigo colocar as músicas aqui. Eu gostaria muito de colocar os trechos das músicas aqui na edição para ilustrar melhor o que eu tô querendo dizer, para expor também os meus argumentos de uma maneira mais divertida e deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, mas por conta de direitos autorais eu estou impossibilitado de fazer isso. A plataforma não gosta que os criadores usem conteúdos de terceiros protegidos por direitos autorais, nem que seja apenas para ilustrar um argumento sem nenhum tipo de fim lucrativo, e eu sofreria algum tipo de advertência caso eu colocasse trechos das músicas do filme aqui no vídeo. Mas não se preocupem, porque toda vez que eu precisar que vocês escutem alguma música, eu vou indicar aqui no vídeo, vocês vão na descrição que eu coloquei todos os links das músicas que estão disponíveis oficialmente aqui no YouTube para vocês irem lá e escutar. E eu também não posso colocar os links dos sites que tenham as letras dessas músicas em português, porque a plataforma também não gosta que eu coloque links de sites de terceiros aqui na descrição. Isso é uma coisa que vocês terão que buscar por conta própria no Google, mas não se preocupa não, que é bem facinho de achar. Você pode tanto escutar as músicas quando o vídeo acabar, ou então pausar o vídeo e ir direto para a música e depois voltar aqui para o nosso episódio do Hora de Ver TV. A trama começa contando sobre a floricultura à beira da falência do Sr. Mushnick, onde trabalham Seymour, Krelborn e Audrey, 2 funcionários pobres e com pouca instrução que estão com tudo a perder caso a loja feche. Como último recurso para salvar o emprego, Seymour, nosso protagonista, tem a ideia de colocar na vitrine do estabelecimento uma espécie de planta desconhecida por todos da floricultura, mas que mesmo assim eles aceitam arriscar essa estratégia de chamar a atenção de mais fregueses, o que acaba dando muito certo. A planta começa a dar sinais de debilidade e, para não perder o recém-adquirido bom fluxo de clientes na loja, o pobre rapaz órfão, tímido e atrapalhado, adotado entre aspas pelo dono do negócio, tenta fazer de tudo para que a planta sobreviva, até ele descobrir que a única maneira de a manter saudável é dando sangue para ela beber. Nomeada de Audrey 2 por conta da paixonite que o Seymour tem pela outra funcionária da loja, a planta começa a crescer numa velocidade fora do comum e logo se desenvolve ao ponto de começar a falar, expressar seus desejos e ter uma personalidade bem única, fazendo o Seymour alimentá-la cada vez mais com sangue e carne humana. O design de produção desse filme é uma coisa linda demais. Estamos nos Estados Unidos dos anos 60 e na maior parte da história nós acompanhamos os personagens em Skid Row, onde se localiza a pequena loja. É um bairro pobre com pessoas em situação de rua e crianças abandonadas fora da escola, que aqui são interpretadas pelas mesmas 3 atrizes que compõem o coral das músicas do filme. E essas crianças, como consequência da origem sem privilégios, têm a certeza de que não conseguirão ascender socialmente apenas por meio da educação formal. E elas
usam essa declaração como contra-argumento ao Sr. Mushnick, que as expulsa da frente de sua loja e diz para as 3 meninas estudarem para mudar de vida. O Sr. Mushnick, apesar de não ser uma pessoa abastada, é alguém que acredita no mito da meritocracia, pois conseguiu ter o seu próprio negócio. O visual de Skid Row foi feito com o intuito de representar um lugar sujo e desconfortável, que dá motivo para os personagens quererem tanto sair dele. A situação precária do lugar, das pessoas que não têm muitas oportunidades vivendo nele, e a atmosfera triste que envolve abandono, desvalorização de pessoas pobres e trabalhadores sendo explorados pelos patrões, como é no caso do Seymour, são expostas e sintetizadas naquela que é uma das minhas músicas favoritas desse filme, que tem o mesmo nome do bairro, Skid Row. E olha que não é fácil dar predileção a uma ou outra música desse filme, hein, porque são todas muito boas isoladamente e são melhores ainda encaixadas no contexto do filme, adicionando mais substância ao seu discurso. Outra personagem super importante para a história é a Audrey, que trabalha junto de Seymour e o Sr. Mushnick. Ela é uma mulher que não teve muita sorte desde que nasceu, tendo passado por percalços para sobreviver, que vão desde trabalhar em clubes noturnos para fazer algum dinheiro, como descobrimos na conversa que ela tem com Seymour ao contar sobre seu passado, até se submeter a um relacionamento abusivo em que ela sofre agressões físicas e psicológicas do seu namorado sádico. Oren Scrivello tem uma vida um pouco melhor que o restante de Skid Row e por isso se acha no direito de maltratar a sua parceira fragilizada. Ele é um cara inconveniente, machista, que adora causar dor nos outros e por esse sadismo fazer parte de sua personalidade, não podia ter escolhido uma carreira que mais combinasse com ele do que a de dentista, como o próprio canta em sua música. Por sofrer de abandono paterno desde criança e por ter tido uma infância pobre junto da mãe, Audrey demonstra um ávido desejo em formar uma família feliz com Seymour, que é seu amor verdadeiro, ao sonhar acordada enquanto canta a música Somewhere That's Green, que vai mais além do que apenas mostrar o desejo inocente da Audrey em ter uma vida digna ao lado de quem ela ama. A letra da música e as cenas exibidas enquanto ela toca são uma zombaria explícita do tão infame ou famoso, dependendo do seu ponto de vista, estilo de vida americano, com a Audrey condicionando a sua felicidade não apenas ao seu casamento heteronormativo perfeito, mas também a produtos de consumo, como máquinas de lavar e ferro de passar roupas, comida congelada, imóveis, uma torradeira e tudo aquilo que o ideal propagandeado pelo governo estadunidense de uma vida plena e feliz através do consumo pudesse oferecer. A loja do Sr. Mushnick começa a ter bastante sucesso por causa da planta vinda do espaço, que apareceu repentinamente na loja de um senhor chinês no mercado de plantas e que o Seymour acabou comprando devido ao seu interesse em plantas exóticas. Mal sabia ele que o objetivo dessa plantinha era o de se espalhar pelos Estados Unidos e depois pelo mundo todo a fim de dominar o nosso planeta. O Seymour começa a ter um pouco de reconhecimento devido à sua descoberta. Ele é até chamado para dar uma entrevista no rádio sobre a planta, mas ainda assim ele continua sendo explorado pelo Sr. Mushnick e ficando enfraquecido fisicamente, pois continua dando seu sangue para alimentar a Audrey 2. Seymour ainda aceita as condições que seu patrão lhe impõe porque o protagonista é extremamente grato ao seu chefe por tê-lo tirado do orfanato quando era criança, apesar de perceber que o Sr. Mushnick ainda o explora. Em decorrência da crescente fama, Seymour decide mudar de vida e colher os frutos do sucesso da Audrey 2 para si mesmo. No entanto, a planta dá indícios de que vai morrer de fome e, para conseguir mais comida, ela começa a falar com Seymour. Justificadamente assustado, Seymour tenta negociar, mas falha e descobre que Audrey 2 só se alimenta de sangue e carne humana. A planta começa a barganhar e, para poupar a vida do seu cuidador, o convence a cometer assassinatos de pessoas que, na opinião desses dois, não merecem viver e tem mais é que virar comida de planta mesmo. E é na música cantada pela Audrey 2 e pelo Seymour, intitulada de Feed Me, que vemos como um entusiasta por plantas estranhas é altamente manipulável e vingativo, porque a primeira vítima que a Audrey 2 sugere que Seymour acata a sugestão é o dentista, que os dois tinham acabado de testemunhar destratando a Audrey por quem Seymour é apaixonado. O dentista morre num acidente que ele mesmo causou. Seymour aproveita para dar o corpo como alimento para Audrey 2. Ele e Audrey finalmente declaram um amor que um sente pelo outro e o protagonista é pego pelo Sr. Mushnick, que descobre sobre a morte do dentista e ameaça entregar Seymour à polícia caso o rapaz não o ensine a cuidar da planta, para assim ficar com o reconhecimento e dinheiro só para ele enquanto seu empregado some da sua vida. Mas Mushnick acaba morto pela planta e por influência do Seymour.
O protagonista fica famoso, é chamado para um monte de entrevistas, recebe a proposta de ter seu próprio programa de televisão, porém ainda fica com receio do que a planta é capaz de fazer e não consegue aproveitar o sucesso. Pressionado pelo medo de descobrirem como a planta sobrevive, Seymour planeja sair de Skid Row com a Audrey para finalmente poderem viver em paz, longe dos holofotes e das lentes das câmeras. Claro que a Audrey 2 não gosta nem um pouco disso e tenta matar a Audrey e depois o próprio Seymour, enquanto canta ao confessar o plano de dominação mundial realizada pela sua espécie na música Mean Green Matter from Outer Space. Lembrando que o seu apoio é fundamental aqui para o nosso canal. Você pode doar para a gente pelo Pix, pela chave que está aparecendo aí na sua tela agora, ou pelo QR Code, ou se você não puder ajudar o canal financeiramente, dar o like, se inscrever ativando o sininho e compartilhar o vídeo para os seus amigos já ajuda bastante o canal e eu fico extremamente grato pela sua colaboração. Seymour consegue eletrocutar a planta alienígena e se levanta dos escombros da floricultura destruída por ela. Audrey se encontra com um recém-herói da humanidade e os dois vão finalmente viver felizes para sempre na casa dos sonhos da Audrey. O filme tem personagens bem caricatos, perfeitos para uma sátira à cultura consumista e crítica à desigualdade social que se propõe a fazer. O musical também conta com cenários construídos nos sets de filmagem que passam a sensação de precariedade de uma Skid Row decadente e deprimida. No entanto, ele também transmite um tom de ludicidade através das suas edificações feitas com materiais de verdade, sem usar nenhum recurso digital para compor o bairro visualmente. E a impressão de estarmos assistindo a uma peça de teatro também se dá muito em decorrência do uso de matte painting para representar paisagens ao fundo dos planos filmados. Os atores mandam muito bem. O Seymour, interpretado pelo Rick Moranis, é um personagem ingênuo que consegue ser passado para trás por todo mundo, e esse ator consegue entregar um desempenho muito bom, sempre com uma cara de deslumbre inocente ou de assustado. A Ellen Greene também faz um bom trabalho ao dar vida a uma mulher iludida, porém sonhadora, que sofre de maus tratos e é vítima das piores consequências que alguém pode suportar quando se relaciona com uma pessoa tóxica. E é claro que eu preciso falar do Levi Stubbs, que dá voz a Audrey 2 numa performance musical espetacular, com toda uma carga de atrevimento, elegância, charme e persuasão que a personagem demonstra em cada ação feita por ela. Opa, eu sou o Berumil, do canal Berumil, e a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre Pequena Loja dos Horrores é que ele é um filme muito bem estruturado dentro da estrutura de 3 atos. Se tu tá começando e tu não sabe direito como funciona uma estrutura de 3 atos, Pequena Loja dos Horrores é um bom estudo de caso, porque tá tudo divididinho lá. Fim do primeiro ato, incidente excitante, ponto de virada, ponto de ataque. A outra coisa que eu tenho que falar é que é muito legal a maneira como o filme não tira tanto sarro assim com a estrutura da forma de musicais. Eu vejo muitas comédias fazendo isso e Pequena Loja dos Horrores não. Parece que tá realmente se divertindo dentro da forma musical do filme. É muito divertido. É muito legal também como o filme aborda o humor negro, todos os temas que ele vai englobando no meio disso. É tudo muito... Fica ali de pano, tu consegue ignorar, mas tá tudo bem ali. E uma coisa que eu lembrei agora que eu reassisti é que as músicas são muito boas. Eu não lembrava que era tão boas assim a maioria das músicas. Algumas ficam meio pá, mas a maioria é muito boa. É isso. Meu maior problema com o filme é justamente o seu final, que contradiz tudo aquilo que o roteiro tira sarro, até o momento em que o Seymour é retratado como um herói ao acabar com a vida da Audrey 2, porque não faz sentido o personagem ser retratado desse jeito, uma vez que ele fez coisas horríveis para não perder os benefícios que ganhou na vida após se tornar um capacho da planta que veio para destruir a humanidade. E tudo fica pior ainda quando ele se casa com a Audrey e os dois vão viver felizes para sempre a vida que a Audrey almejava na música cantada por ela, que é uma piada que critica o estilo de vida americano e de pessoas cujo ápice da felicidade consiste em consumir. Esse final esvazia todo o potencial crítico e o sarcasmo que o filme vinha tendo. Até que chegou 2012. E por que esse ano é importante? Porque foi nele em que lançaram a versão definitiva desse filme. Aqui altera o seu final e deixa o filme como um todo bem mais coerente, uma vez em que a Audrey é morta pela Audrey 2, assim destruindo o seu sonho de finalmente ter uma vida tranquila sem sofrer com maus tratos e a pobreza que sempre a perseguiram. E o Seymour também acaba perdendo a vida virando refeição da planta, o que faz muito mais sentido, pois a Audrey 2 durante todo o filme foi muito mais sagaz em enganá-lo para conseguir pôr em prática o seu plano de conquistar a Terra do que o rapaz foi em perceber que ele estava sendo usado esse tempo todo em troca de coisas supérfluas.
E esse final da versão do diretor conclui o argumento da sua visão apresentado no começo do filme por uma das crianças antes da música Skid Row começar a tocar, quando ela diz basicamente que é muito mais fácil uma pessoa nascer pobre e nunca conseguir melhorar de vida por conta da falta de oportunidades dentro do contexto em que ela foi inserida. Nesse desfecho, nós também assistimos as plantas tomando conta dos Estados Unidos como consequência da transformação das suas mudas em um produto amplamente comercializado no país todo. E esse final é uma delícia, porque além dele ser um espetáculo com as Aldrich 2 crescendo nas casas das pessoas que as compraram, ficando gigantes e destruindo os Estados Unidos como se fosse num filme de Kaiju Eiga, fazendo uso desses efeitos especiais práticos representando monstros gigantes acabando com maquetes que simulam cidades americanas, ele ainda nos passa a mensagem de que pessoas alienadas dos perigos causados pelo consumismo, comprando o mais novo produto do mercado sem se importar com a sua procedência, nem com os seus efeitos colaterais, vai acabar com a vida das pessoas individualmente e por fim com toda a nossa sociedade. A Pequena Loja dos Horrores, principalmente na sua versão definitiva, é um filme que faz diversas alegorias para os males do capitalismo de uma forma brilhante, divertida e muito gostosa. E muitas vezes ainda critica o sistema de maneira bem direta, sem vergonha alguma de ser feliz, seja nas músicas ou nas ações dos personagens. Acho que a coisa mais incrível desse filme é como ele tem um roteiro muito elaborado, que nem o Domingos falou, só que envolto em uma estética muito infantil, muito boba, muito... até meio baixa cultura, se você for pegar pra ver, até pelos efeitos especiais que são muito práticos, muito bobos, muito cartunescos. Ele não é um sermão, pelo contrário, ele é um musical, que é um dos gêneros mais, subvalorizados, como arte nobre, arte que quer passar uma mensagem muito elaborada, como esse filme passa, por exemplo. Ele mistura 3 gêneros muito subvalorizados, no caso terror, comédia e musicais, e passa uma mensagem muito contemporânea, muito importante, desde os anos 80 até hoje. E eu gosto quando fazem essa mistura de baixa cultura com alta cultura, entende? Me lembra muito desde Jojo, parte 2, que é toda uma série besterol com muitas poses e coisas extravagantes, mas que é um comentário sobre a Segunda Guerra Mundial, até, sei lá, Venom 2, que é um filme completamente imbecil, mas que fala sobre relacionamentos na pós-modernidade. A Pequena Loja dos Horrores é maravilhoso. Ah, e se você vir alguma planta que estiver sorrindo pra você, que começa a falar e te prometer realizar os seus desejos, te oferecendo várias regalias, não a compre e não a alimente. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, e muito obrigado também a todas as participações especiais aqui do vídeo. O pessoal contribuiu dando o seu ponto de vista e o que eles acham do filme, e isso acrescentou muito positivamente o vídeo. O link dos canais do pessoal também está aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Fui!